Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé. Pois a graça de Deus nos alcançou e fomos libertos da morte do pecado. Por isso hoje vamos adorar a Ele de todo o nosso coração, amém? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar mais uma vez o quanto Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, que tremenda graça, tomou o meu lugar.
Não há ninguém, não há pessoa que te ama mais do que o nosso Deus Pai. E essa noite eu queria dizer para você, não sei como foi a sua semana, talvez você tenha passado por algumas dificuldades, talvez você tenha se sentido sozinho, mas eu quero te dizer que o meu Deus e o seu Deus te ama muito, e seu amor é incondicional. E precisamos aprender a enxergar esse amor durante o nosso dia. Às vezes esperamos coisas grandiosas, mudanças transformadoras em nossas vidas, mas Deus mostra seu amor nas pequenas coisas. Precisamos ter essa sensibilidade para sentir o amor do Pai. E nessa canção agora vamos declarar o quanto Ele nos ama, o quanto o seu amor é incondicional para nós. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele
amor é esse, que morreu numa cruz para me salvar e te salvar, sem merecermos. Vamos declarar: me ama. Me ama, Ele. Me ama. Paizinho, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu grande amor comunicado a nós todos os dias. A Tua palavra diz que grandes são as misericórdias do Senhor e elas são a causa, a razão de não sermos consumidos. Se tentássemos aparecer ao Senhor pelos nossos atos de justiça, quem poderia se apresentar diante de Ti? Se pudéssemos nos justificar diante do Senhor com os nossos atos de bondade, quem poderia se justificar? Por isso Cristo manifestou o seu grande amor por nós, sua grande lealdade ao nosso coração, morrendo naquela cruz do Calvário e dizendo a cada um de nós, homem, mulher, jovem, criança, adulto, velho, todos nós, para dizer: eu te amo. Obrigado pelo seu grande amor por nós que podemos sentir ao entrar nesse lugar, expresso pelo carinho dos irmãos, pela amizade e companheirismo das pessoas, mas sobretudo expresso pela tua presença em nosso meio. Como é bom poder sentir o Senhor, como é bom poder perceber o teu Espírito Santo atuando em nós, movendo entre nós e comunicando ao nosso coração de que somos amados, aceitos e recebidos. Não porque somos bons, mas porque temos o perdão dos pecados em Jesus Cristo nosso Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Senhor, limpa-nos das nossas impurezas, purifica os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, para que essa noite possamos oferecer a Ti um culto santo, agradável, onde o Seu nome seja glorificado. E enquanto estivermos aqui, diga-nos o quanto o Senhor nos ama e permita-nos dizer também do nosso amor, da nossa paixão em servir o Senhor e andar contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Você sabe que Jesus te ama, você pode dizer um amém? Ele te ama de uma maneira tão especial e tão maravilhosa essa noite, mas Ele também ama a pessoa que está perto de você. Então você poderia dizer isso para ela: Jesus te ama, cumprimentando as pessoas que estão perto de você. Você que nos assiste pela internet, Jesus te ama. Obrigado pela sua companhia também. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e irmãs, essa noite. Você é corajoso, hein? Corajosa em encarar essa pequena tempestade de alguns minutos aí, que molhou muita gente no caminho. Mas que bom que você veio aqui e a chuva não atrapalhou a você e a sua família de poder celebrar conosco aqui nesse lugar. Hoje uma noite tão especial, a mesa colocada aqui para nós, para lembrar o amor de Cristo derramado por cada um de nós aqui nesse lugar. A oportunidade de lembrarmos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pela nossa alma e pela nossa vida. Isso é um privilégio maravilhoso. E por causa dessa mesa hoje, as crianças não sairão. Então você, visitante que está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Ao final do nosso culto nós queremos dar um presente para você com aquela camiseta, com aquela equipe de camiseta vermelha. Você pode retirar o seu kit do visitante lá ao final. Esperamos que você retorne outras vezes para celebrar conosco. Mas todo primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor aqui. E as crianças permanecem conosco. Por quê? Porque as crianças batizadas da nossa comunidade batiza crianças, elas são ministradas pelos seus pais. Os seus pais pegam o pão que tem aqui no nosso recipiente e ministram a vida dos seus filhos menores que ainda não fizeram a sua profissão de fé. Da mesma maneira, eles pegam um pequeno cálice que nós temos aqui e ministram sobre eles o cálice. As crianças menores, elas não pegam o cálice nem pegam o pão em suas mãos. São os pais que fazem isso por elas. Por quê? Porque a pedagogia é a seguinte:
de que os pais ministrem a sua casa, para que eles possam, enfim, quando crescerem, ministrar seus próprios corações. É a tutoria e a tutela, é o discipulado dentro de casa. Por isso que nós batizamos crianças e elas também podem participar da ceia conosco. Então, você que tem seu filho batizado, daqui a pouquinho você vai poder participar da mesa e poderá ministrar a sua família. Então, mantenha o seu filho perto de você o tempo todo, na direção do Senhor, para que a gente possa participar como família na fé da mesa e da ceia do Senhor. Também, lembrando hoje, primeiro domingo do mês de dezembro, já acabou 2019, né? Acabamos de começar, esses dias estávamos com o planejamento de 2019, já acabou o planejamento, já estamos no 2020, e Deus está abençoando a nossa comunidade, você estar aqui conosco, todo esse ano é um privilégio, outros estão chegando aí mais cedo, ou chegaram agora, há pouco tempo também, são muito bem-vindos, que privilégio poder servir ao Senhor com vocês aqui. Deixa eu passar alguns avisos rapidamente para vocês. Nós estamos aí com uma campanha em parceria com a Associação do Moinho Globo. Eles estão fazendo uma campanha dos recicláveis, os 5 R's do reciclável. O tema da campanha é Tempo de Reciclar. Conversando com a organizadora desse movimento, ela compartilhou comigo que de 40% a 50% apenas dos lixos em Sertanópolis são destinados à coleta seletiva. E nós podemos, como igreja, melhorar isso, aderindo à campanha e reconhecendo que nós precisamos melhorar a forma como nós fazemos uso dos recursos naturais. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a natureza também geme, aguardando que você e eu, como portadores da mensagem do reino de Deus, tragamos harmonia não apenas para a nossa casa, mas também para o meio ambiente que vivemos. Então, sustentabilidade é um tema bíblico, não é um tema moderno, nem pós-moderno, é um tema bíblico que há muito tempo o Senhor já preparou para que pudéssemos cuidar desse planeta que Ele deu para a gente lavrar, cuidar do solo e fazê-lo frutífero. Lembra disso? Infelizmente, muitos de nós temos cuidado mal desse planeta. Para que a gente possa aderir a essa campanha, ao final da nossa celebração, uma equipe do Moinho estará lá fora, se não estiver chovendo, senão eles estarão aqui dentro, entregando para você um kit de reciclável. É um folder que tem todas as explicações, vai falar para você qual é o dia que o reciclável passa lá na sua casa, porque às vezes você coloca lá na frente, fica 1, 2, 3 dias, é porque você não sabe o dia que passa verdadeiramente para poder recolher a coleta seletiva, tá bom? Então eles vão entregar o kit do reciclável para você na saída, estão autorizados por nós e nós apoiamos essa iniciativa. Tudo que é de utilidade pública, tudo que é para a melhoria da nossa cidade, da nossa população, do nosso mundo, nós estamos juntos para poder participar. Então, ao final, trate bem os nossos irmãos, amigos que estarão lá e receba esse kit, leve para sua casa e atenção, garrafa PET, potinho de margarina, todas essas coisas vão para dentro do saco verde. Gato morto, cachorro morto, não pode ir para saco verde, tá bom? Nem fralda descartável. Preste atenção em tudo que vai para o lugar certo e dê o destino para que a gente possa abençoar a nossa cidade e o nosso planeta também, tá bom? Outro aviso para os adolescentes de 11 a 14 anos. Mas pastor, adolescente não é de 12 a 14? Pois é, mas nós estamos fazendo uma transição, preparando para que a nossa rede já acolha os pequenos de 11 anos já como pré-adolescentes. Então eles esse ano, agora que vem, já vão participar de um acampamento de adolescente. Olha que privilégio, você que vai ter 11 anos aí, vai fazer 11 anos até o mês de junho do ano que vem, já pode se inscrever, tá bom? Ah, vou fazer um 11 em março, pode? Pode. Vou fazer 11 em abril, pode. Vou fazer 11 em outubro, não pode, tá bom? Então faça sua inscrição, você de 11 a 14, pai e mãe, invista já, porque quanto mais cedo você fizer, mais forma você tem de pagamento. 4 vezes, cada mês que você perde é uma forma a menos para você, uma parcela a menos que você pode dividir o valor total, tá bom? Cartão, boleto, cheque, são os meios de pagamento que você já pode fazer inscrição e garantir para o seu filho e para a sua filha. Esse aviso é o mesmo para os jovens, que será em maio. Mesma forma, mesma maneira, só que é para 15 anos acima. É a galera do ensino médio para a faculdade, outra cabeça, outra realidade. A gente quer juntar essa galera e fazer algo precioso e especial para o ano que vem com essa turma, tá bom? Outro aviso, nós teremos agora no dia 7 de dezembro a audição da nossa escola de música iMusic, aqui na nossa igreja. Nós temos aula de bateria, guitarra, violão e também teclado e canto vocal. Se você tem um parente, um amigo, venha prestigiar aqui com a gente. Será dia 7 às 20 horas, é um sábado à noite, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, para você poder entrar aí, poder abençoar famílias carentes aqui. E dia 15 de dezembro, às 20 horas, eu quero convidar você para agendar. Eu sei que final do ano tem amigo secreto, tem confraternização da equipe de trabalho, mas por gentileza,
19h30, você não pode perder o nosso musical de Natal, tá bom? Pastor, e de manhã, como será? De manhã será normal um culto. Então, se você quiser vir em 2 cultos, domingo, dia 15, você pode, porque de manhã é um culto com a mensagem normal e à noite apenas um musical. Então, se você quiser vir nos 2, é muito bem-vindo e convidado para estar conosco, tá? E por falar em musical, que vai acontecer só à noite, do dia 15 às 19h30, o ensaio geral de todos os envolvidos. Atenção, papai e mamãe que tem as crianças ensaiando, elas precisam vir nesse ensaio geral. É sábado agora, das 14 às 16 horas, aqui no templo, tá bom? Dia 7 é o ensaio geral de todos os envolvidos. Teatro, coreografia, crianças, grupo de louvor, vocal, quarteto, todos precisam estar aqui nesse sábado para poder passar e poder encaixar as peças para o nosso musical, tá bom? Antes de devolver nossos dízimos e as ofertas, eu queria chamar aqui à frente alguns irmãos que completaram o seu curso de método de interpretação bíblica. A gente fica muito feliz, pessoal, de conhecer mais da palavra de Deus e ter mais pessoas participando conosco. Nós começamos o nosso curso com 40 pessoas a primeira vez, ele dobrou quase agora, estamos com mais de 80 pessoas se formando hoje. Você que está ficando fora dos estudos bíblicos que acontecem em módulos aqui na nossa igreja, se prepare para o ano que vem, invista no seu conhecimento, não fique participando de coisas tolas, coisas insensatas, desnecessárias, invista no seu crescimento pessoal. Nossa igreja trabalha com módulos de educação cristã. Então, por exemplo, nós vamos começar um módulo ano que vem de teologia bíblica, durará 2 meses, por exemplo. Depois nós damos um intervalo de 1 mês e depois lançamos outro módulo. Cada módulo tem certificado para incentivar você a começar e terminar. Se você não tem a frequência, você perde o certificado. Então é a maneira que a gente encontrou para pedagogicamente incentivar você a aprender da palavra de Deus aqui na nossa comunidade, tá bom? Então se prepare para o ano que vem, 2019 já acabou, 2020 pelo menos de um módulo. Faça o esforço para você participar e conhecer aqui o que nós estamos preparando de estudo bíblico. Deixa eu chamar os irmãos e as irmãs que vão vindo aqui à frente para receber o seu certificado. Alessandro Piscinati, Aline Casagrande, Aline Duarte, e podem ficando aqui do ladinho fazendo favor, tá? Isso, pode ficando distribuídos aqui. Andréia Dancini, Antônio da Silva, Babiana Marques, Beatriz Scarpim, Carlos Torres, Célia Wenzel, Cleonice Melo, Cleonilda Alves, Creuza Tavares, Daiane Moreira, Daniela Massi, Deliane Sete, Douglas Ribeiro, Dulce Paixão, Weder Moreno, Everson Pelizaro. Eu acredito que ele... tá aqui, estava no estacionamento tomando chuva agora há pouco, o Evinho. Está ali. Franciele Fernandes, Francisco Oliveira, Gabriela Melo, Graziele Maxiano, Ivone Albertini, Jefferson Gobato, tem jovem fazendo também, ó. João Félix Tagliari, Joelma Paixão, José Celestino, Joseli Almeida, Jussara Favoreto, Leia Wenzel, Leila Piscinati, Lidiane Almeida, Lorena Araújo,
Luiz Macei, Luísa Cardoso, Mara Babuja, quase acabando, Márcia Hernandes, Maria Leni, Marisa Almeida, Paola Cardoso, Patrícia Vasconcelos, Pedro Silva, Regina Cardoso, Rosa Silva, vixe, tem duas Rosa Silva aqui, peraí, Rosa CS Silva e Rosa M da Silva, Rosa M da Silva, Rosilene Galbiati, Rosicleide Begston, Rosineide dos Santos, Simone Scarpim, Simone Dalcin, Vinícius Santos, Isilda Ferreira. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, por essa oportunidade tão preciosa que a gente teve de passar. Foram 4 quintas-feiras apenas, de 2 horas de encontro, mas foi tão precioso, foi tão importante, porque a gente pôde escutar a palavra de Deus e pudemos estudar os métodos de interpretação da Bíblia. Espero que tenha sido produtivo, proveitoso e principalmente aplicável para a vida de vocês, tá bom? Olha quanta gente, e nós esperamos que você que não participou tenha a oportunidade de também fazer a sua formatura conosco no próximo módulo. E a gente louva a Deus e agradece a Deus pela vida de vocês. Você pode estender a sua mão para cá, nós vamos orar para que tudo que eles aprenderam possa ser usado e aplicado em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos cada um desses formandos, desse curso, desse pequeno curso que nós fizemos, para aprender a ler melhor a sua palavra e aplicá-la em nossa vida. Senhor, que o Senhor possa dar força, entendimento, sabedoria, e que tudo que foi aprendido possa ser recebido pelo Senhor, possa ser também ministrado pelo Senhor, e que Teu Espírito Santo seja o divino mestre conduzindo o entendimento desses e dessas ao conhecimento da palavra do Senhor. Obrigado, que a nossa igreja seja uma igreja da Bíblia, uma igreja do conhecimento, do entendimento da palavra do Senhor, e que, ó Deus, nós possamos cada dia mais nos aplicar em conhecê-la, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas aos irmãos e irmãs. Amém. Deus abençoe, pode se assentar por gentileza. Que bênção isso daí. Lembrando que nós sempre fazemos um plano de leitura bíblica aqui na nossa igreja anual. Então, se você quiser um plano de leitura bíblica, contacte a nossa secretaria e nós entregaremos para você, ou mandaremos para o WhatsApp, ou você pode pegar impresso aqui nos nossos cultos, tá bom? O que é o plano de leitura bíblica? É um papel que nós entregamos onde você vai marcar cada dia do ano que vem que você vai ler as Escrituras, para você ler lá em apenas um ano. Então isso é disciplinar e você pode ter esse recurso aqui na nossa igreja, tá bom? Quer ler a Bíblia em um ano? Procure nossa secretaria e peça o plano de leitura anual que nós temos disponível para você e para entregar, para você poder disciplinar a sua leitura da Bíblia. Nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas, mas antes disso, nós temos uma linda coreografia das meninas que elas vão apresentar para nós, e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração para transformar você de dentro para fora. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar.
braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre e dentro de mim. E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu Nós precisamos da transformação de dentro para fora. E também uma transformação de dentro para fora, como nós administramos e trabalhamos as finanças da nossa vida. Deixa eu só compartilhar uma coisa com você, aproveitar culto de ceia, que as pessoas fazem esforço, né, os membros da igreja, para estarem conosco todo primeiro domingo. E é uma coisa que eu não gostaria de falar na frente dos visitantes, mas se tem algum entre nós aqui, por favor, essa mensagem não é dirigida a vocês. Semana que vem a gente vai ter muito visitante, então já vou antecipar o aviso agora com vocês aqui, e não pretendo falar isso mais no mês de dezembro. Mas você sabia, e aqui está o nosso tesoureiro Elias, que não nos deixa mentir, que o mês de dezembro é um dos meses com menor arrecadação mensal da igreja, financeiramente? Sabia disso? Engraçado que no mês de dezembro é quando a gente recebe 13º, nós temos 2 salários que entram no mês só. E é o mês que nós menos arrecadamos, um dos meses, né? Comparando ali com fevereiro, matrícula e material escolar, e março, IPVA e IPTU, nós temos grandes dificuldades nesses meses de poder suprir com as contas, né? Lógico que nós temos sempre um preparo, mas muita infidelidade nesse mês. Interessante, talvez seja o presente de amigo secreto, não sei, que atrapalha as pessoas de serem contribuintes fiéis no mês de dezembro. Mas o fato é que eu gostaria de convidar você a esse ano, a gente mudar esse quadro. Já faz 4 dezembros que eu passo aqui com essa igreja,
E eu gostaria que nesse 4º dezembro pudesse ser diferente, que nós pudéssemos olhar para o 13º salário, para os bônus que recebemos, as comissões de final do ano, e pudéssemos olhar para aquilo e falar: eu também quero contribuir. Nós temos projetos na nossa igreja, como a compra e aquisição de um terreno. Nós também queremos dar uma melhorada no nosso espaço de culto, enquanto nós não vamos para o lugar novo, melhorar todo esse ambiente, deixar mais bonito e mais confortável. Mas para isso nós precisamos, nesse mês de dezembro, contar com a sua ajuda e a sua colaboração, para que em janeiro você possa voltar para cá e ver uma igreja nova, bonita, bem aparente e com mais projetos ainda. Então, gostaria de desafiar você, esse mês de dezembro de 2019, ser fiel não apenas na sua contribuição mensal, mas também naquilo a mais que chega como salário, para você poder dizer: Senhor, aqui está a minha fidelidade, a minha gratidão e a minha alegria do Senhor sustentar a minha vida, a minha fé e também a minha família. Então, essa noite você já tem a oportunidade de fazer isso. Não falarei mais sobre isso. Semana que vem nós convidaremos os contribuintes a virem à frente, e a partir de agora está dado o nosso recado. Vamos mudar o quadro de dezembro e vamos ter um dezembro muito abençoado, para a gente poder investir mais ainda nos ministérios, nas redes e na nossa manutenção de templo, para que Deus possa ser honrado através das nossas vidas. Vamos ficar em pé? Vamos colocar diante de Deus. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Está aqui no cantinho, tá bom. A vir aqui à frente, devolver o seu dízimo, a sua oferta. Se caso você queira contribuir através do modelo débito e crédito, apenas ir no balcão de informações e fazer ali a sua contribuição. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver sua contribuição.
Queria convidar você a fechar seus olhos agora e abrir a sua boca e começar a clamar ao Espírito Santo para que Ele venha de encontro a nós nessa noite. Não há outro motivo de estarmos aqui nessa igreja senão para adorar e agradecer o nome de Deus, senão aclamar para que o Espírito Santo venha até nós e nos molde, nos transforme, tire todo o nosso eu, todas as nossas falhas, para que Ele tome conta e seja o centro de tudo. Por isso abra a sua boca e comece a clamar para que Ele venha até você, para que Ele venha te transformar, para que Ele venha tirar o seu eu, para que cresça o Senhor em nossas vidas. Senhor Espírito Santo, clamamos por Ti nessa noite, ó Pai. Queremos Te exaltar, vem tomar conta de nós, ó Pai. Não somos nada sem o Senhor aqui neste lugar, ó Pai. Não somos nada sem o Espírito Santo, Deus. Vem nos moldar, vem nos transformar. Estamos prontos para Te receber nessa noite, Pai. Queremos mais e mais de Ti, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração no Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração no Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração no Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra e glória essa noite, Pai. Tudo que fizemos e fazemos aqui, ó Pai, é para a Tua honra e glória, Pai. Queremos Te agradecer, ó Pai, e levar o Seu nome, ó Pai. Por isso Te damos honra, Pai. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o
Gostaria de ouvir a voz da igreja, então vem. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Oh, Santo Espírito de Deus, sua glória contém. Senhor, nós queremos isso, Paizinho. Queremos contemplar, ouvir e entender esse som do céu, que vem através da palavra do Senhor, que vem através do Teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Então ministra sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor? Nós estamos encerrando praticamente a nossa série de mensagens nos Passos do Mestre. Domingo que vem é a última das série de mensagens que nós pregamos para encerrar lá no nosso musical de Natal. E domingo que vem nós teremos recebimento de membros. Teremos 70 novas pessoas que serão recebidas aqui na nossa comunidade como membros. Então, gostaria que você estivesse presente para poder celebrar conosco. Se Deus assim permitir, teremos a recepção de membros nos 2 horários. Se você puder priorizar, caso você não tenha nenhum parente, nenhum amigo que vai se batizar, priorizar vir no culto da manhã, porque nós temos mais espaço disponível para que os nossos visitantes sejam bem acolhidos à noite, em relação ao estacionamento, em relação a bancos e cadeiras, assim, puder fazer no domingo que vem, tá bom? E hoje nós vamos, então, fazer a penúltima, terminando no domingo que vem, sobre nos Passos do Mestre. Você ficou sabendo da última? Não ficou sabendo? A última. Quando a gente fala dessa frase, assim, ó, você está sabendo da última? As pessoas que estavam olhando para o ar-condicionado, o outro estava olhando para o teto, o outro que estava olhando para a unha, falando, hã? Porque essa palavra, você está sabendo da última, é praticamente um chamador de atenção. É uma âncora para falar para a gente, opa, e os nossos ouvidos aguçados, então, a fofoca e até mesmo a curiosidade, imediatamente se conectam para saber da última. O problema é que quando a gente fala desse negócio, você está sabendo da última, geralmente ela vem acompanhada de 3 sentidos. A última pode ser verdade, a última pode ser meia-verdade, que já é uma mentira inteira, e a última pode ser desatualizada. Por exemplo, se eu chego aqui e falo para você, olha, você ficou sabendo que a fulana foi demitida da empresa depois de 35 anos de carteira assinada e de gerência? Aí você fala assim, verdade? Nossa, eu não sabia disso não. Mas me disseram também que ela, depois de 35 anos, ela já estava roubando um valor do seu patrão. Então, provavelmente foi por isso que ela foi demitida. Pronto, você tinha uma meia-verdade e você, quando foi falar, estava já falando uma coisa que já não era mais verdadeira. Agora, eu posso também ser diferente. Você encontra uma pessoa na rua e fala assim para ela, rapaz, você ficou sabendo que o fulano teve um infarto e está lá na UTI? E o outro olha para você e fala, rapaz, você não está sabendo da última não? E o fulano morreu, já foi sepultado faz 2 semanas. Ou seja, é uma verdade já desatualizada. Então pode ser essa última uma verdade, pode ser uma meia-verdade que é uma completa mentira, ou pode ser desatualizada e que já não merece mais credibilidade e nem a nossa atenção. Imagine só, qual é o efeito de uma notícia desatualizada? Eu chegar aqui para vocês hoje e falar, pessoal, nós precisamos orar pelo nosso planeta. Eu fiquei sabendo que caiu uma bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Você sabia disso? A gente precisa orar pelo nosso planeta, a coisa está feia, o mundo está de ponta cabeça. Imagina só que eu chego aqui e falo assim, irmãos, estou muito decepcionado e triste hoje, porque um irmão acabou de contar para mim que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha na Copa do Mundo. Que coisa triste. Como que o nosso país pode estar passando por uma fase tão difícil no futebol? Isso já faz uns bons anos atrás que aconteceu. Notícia desatualizada não tem utilidade. Notícia desatualizada não tem credibilidade. Ela simplesmente deve ser superada por algo que seja mais novo, evidente, confirmado e concreto. Só que notícia desatualizada gera em nós alguns sentimentos e também algumas respostas. E eu quero mostrar para vocês 2 discípulos de Jesus que andaram com Jesus, lado a lado, passo a passo, e ainda assim estavam desatualizados do seu ministério. Está em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13, que diz assim, naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Cristo, 2 deles é discípulos de Cristo, o mesmo dia é a ressurreição, o domingo da ressurreição de Cristo,
2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Emaús, minha gente, ficava a cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Era praticamente meio-dia de caminhada e as pessoas poderiam se deslocar facilmente para esse povoado. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, a morte e a crucificação de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre quem vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Então, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Então eles têm uma notícia para dar. Eles compartilham com aquele caminhante misterioso a notícia que eles estão conversando e sobre o que eles estão conjecturando. Que coisas? Perguntou Jesus. Então eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que todas essas coisas aconteceram. O texto continua dizendo no versículo 22: algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje, disseram eles para Jesus. Foram de manhã bem cedinho ao sepulcro. Veja que a notícia é fresquinha, tá, pessoal? É de hoje. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tiveram uma divisão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como custam a entender e como demoram a crer tudo que os profetas falaram. Jesus está indignado com essa informação, com essa notícia parcial e desatualizada. Então Jesus disse no versículo 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, tintim por tintim, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, ao se aproximarem de Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco. E nem sabiam que era Jesus ainda, viu? Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando Jesus estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a cada um deles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e Jesus desapareceu da vista deles. E o texto termina dizendo: perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? E levantaram e voltaram-se imediatamente para Jerusalém, lugar de onde eles nem deveriam ter saído. Ali encontraram os 11 apóstolos e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, agora nós sabemos, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. O que eu quero falar com você aqui essa noite são das respostas desses discípulos às perguntas de Jesus. Jesus entra no quadro, Jesus entra no cenário e começa a interagir com eles, buscando respostas e buscando reações relacionadas à sua ressurreição. Mas as respostas são todas comprometidas por uma síndrome. E eu vou chamar essa síndrome de a síndrome de Emaús. A síndrome de Emaús, ela afeta o cristianismo, afeta os discípulos de Jesus. A síndrome de Emaús, ela tira a nossa capacidade de raciocínio, ela tira a nossa capacidade de responder adequadamente às circunstâncias. É como se fosse uma vertigem que nós recebemos e começamos a fazer coisas sem sentido, sem significado, mesmo sabendo os fatos que nos ocorreram. Eu tive a oportunidade de conhecer o mal da montanha. Não sei se você já ouviu sobre o mal da montanha. É uma síndrome que acontece em altas altitudes, em elevadas altitudes. Acima de 2.400 metros, você já sente o efeito do ar rarefeito, e a oxigenação fica limitada e o seu corpo começa a responder a isso. Quando nós subimos cerca de 1.700 degraus para chegar até a Machu Picchu, no Peru, para conhecer as ruínas, o ar faltava e a sensação de que tudo ficou mais lento. Tudo começou a ficar, e o camarada do meu lado perguntou: você está bem? Eu disse: eu acho que eu estou. Sentamos nos degraus ali para repousar um pouco, recuperar, e o ar parecia faltar, o pensamento fica lento,
o raciocínio começa a não bater mais, e você sente que está pronto a ponto de dar uma pane. Depois de uma respiração tranquila, você recupera e você pode fazer uma caminhada com as cautelas devidas e os cuidados, e você recupera a sua forma física e até o seu raciocínio. Esse ar rarefeito entrou na vida dos discípulos de Jesus. Essa síndrome contagiou a eles e inclusive começou a passar de um tempo para o outro também para a igreja cristã. E hoje eu gostaria de fazer um diagnóstico ao meu e ao seu coração para ver se nós não estamos afetados pela síndrome de Emaús. Para ver se esse ar rarefeito dessa ação voltada para Emaús não tem comprometido a nossa vida e a nossa vivência cristã. O primeiro sintoma da síndrome de Emaús é frustração. O primeiro sintoma que a síndrome de Emaús traz é a frustração. Pergunto para vocês, de onde os discípulos estavam saindo? De Jerusalém. Para onde eles estavam indo? Para Emaús. No versículo 49, depois de tudo que nós lemos aqui, vai aparecer uma mensagem de Jesus a todos os discípulos dizendo: fiquem em Jerusalém. Ou seja, não é para ir para outro lugar. Os discípulos estavam desobedecendo uma ordem clara de ficar junto e reunido com o povo, para não saírem em direção a outro povoado, a outro lugar que pudesse comprometer a fé deles. Mas o ar rarefeito da religiosidade afetou a eles, e eles começaram então a caminhar em direção à velha vida. O que é Emaús? É o retorno. Eles foram para Jerusalém para viver os milagres de Jesus, as obras de Jesus, e acreditar que Jesus era o Messias prometido. Mas uma vez crucificado e morto, eles não tinham mais razões de estarem lá em Jerusalém. Agora era para voltar para a velha vida. Vamos voltar ao nosso comércio, vamos levantar a nossa portinha, vamos conviver com os nossos familiares, porque o Salvador de Israel morreu. Era uma notícia, queridos, sim, mas era uma notícia desatualizada. Esses homens se apegaram à frustração, dizendo para Jesus: nós esperávamos que Ele fosse aquele que traria a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que a morte dele aconteceu. Ou seja, é frustração demais, é decepcionante demais a gente ter acreditado tudo a esse nome, a esse homem, a esse Jesus, e de repente a gente não consegue mais contar com Ele. Veja, nós deixamos a nossa família, nós deixamos o nosso comércio, nós largamos as nossas redes para seguir uma causa. Esse Jesus traria o reino dele sobre a terra. Nós estávamos na expectativa de que ele viria, colocaria César para correr, assumiria o trono de Jerusalém, destituiria o império romano de poder, e nós reinaríamos com ele militar e politicamente sobre a terra. Mas ele morreu. A sensação desses discípulos é de frustração e decepção. As expectativas deles foram frustradas e destruídas. Mas por quê? Expectativas falsas, expectativas criadas a partir do subjetivo, a partir do entendimento deles. Jesus nunca prometeu que o reino seria messiânico, terreno, mas prometeu uma Jerusalém celestial com os portões abertos para a eternidade. Esses discípulos não conseguiam enxergar nada mais, Cleopas e o seu companheiro não conseguiam enxergar nada mais do que o mundo terreno. E eles se apegaram a esse mundo e disseram: nós esperávamos que ele fosse cumprir o que prometeu. Mas o que Jesus prometeu? Ora, Jesus não foi falso com ninguém dos seus discípulos quando ele disse: o Filho do Homem será entregue aos escarnecedores, eles o esbofetearão, eles também o tratarão com desdém, o prenderão e também crucificarão o Filho do Homem, e ele será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Esses discípulos ficaram só com a primeira parte. Eles ficaram apenas na ilusão de que Jesus Cristo seria intocável, invencível. Mas quando vem Cristo crucificado, ensanguentado, impotente na cruz do Calvário, eles dizem: esse não é o nosso mestre, esse não é aquele que prometeu tudo para nós. Então a frustração chega, se acomoda e habita no coração de cada um desses dois discípulos que estão caminhando de volta para Emaús frustrados. Expectativas frustradas e caminhos de derrota. Esses talvez sejam alguns dos caminhos que você esteja acostumado a trilhar. Porque embora esses discípulos soubessem da história da ressurreição, eles ainda estavam aprisionados na noite da crucificação. Eles não conseguiam largar a notícia anterior. Para eles a notícia da crucificação era muito mais forte do que a possibilidade da ressurreição. Então quando Jesus pergunta o que aconteceu, eles disseram: ele foi crucificado, e o que mais? Só isso, ele morreu.
Eles não têm atualização da notícia, eles se aprisionam à noite sangrenta, eles aprisionam-se ao sepulcro do sábado, mas não conseguem enxergar o domingo de manhã. Eles estão no domingo vivendo a sexta-feira. Irmãos, quantos de nós estamos vivendo uma eterna sexta-feira na nossa vida? É domingo de manhã, Cristo ressuscitou, Ele habita em nós, Ele venceu, Ele é glorioso, Ele é poderoso, mas muitos de nós essa noite apenas conseguimos enxergar a nossa sexta-feira soturna, apenas conseguimos enxergar a nossa sexta-feira tenebrosa. Estamos decepcionados com o projeto que nós criamos e que infelizmente não aconteceu. Queremos desistir da igreja, da fé, das pessoas, porque o nosso projeto pessoal, a nossa causa na qual engajamos, não se concretizou. Então, quando Jesus pergunta para você, o que está acontecendo? Você diz, parado no meio do caminho, como os discípulos entristecidos, eu imaginei que eu fosse ter um carro novo na igreja, mas até agora eu tomei chuva hoje para vir no culto. Eu imaginava que eu ia ter uma casa própria, mas estou pagando aluguel já faz 5 anos. E agora o proprietário pediu para eu sair, não tem para onde ir. Eu imaginava que eu não fosse ter problemas financeiros, mas olha aí como é que está a minha situação. Eu imaginei que eu nunca fosse ficar desempregado, porque o Senhor é o Deus da provisão, mas olha aí, eu estou lutando para encontrar um emprego já faz 2 anos. Eu imaginava que o meu negócio fosse prosperar e eu pudesse ser um grande empresário local, mas olha aí, já estou lutando, batendo cabeça há tanto tempo. Eu imaginava que eu nunca fosse ter problema com a sogra, mas olha aí, o que está acontecendo na minha casa? Muitas pessoas fazem o seu plano particular de reino, o seu projeto específico de império, e esquecem de saber que esse só pode acontecer com a legitimação e com o carimbo divino, queridos. Muita gente está frustrada com Deus, frustrada com a igreja, frustrada com a vida, não porque Deus não é bom, é porque criaram um plano alternativo que não vem de Deus, porque a palavra de Deus diz no Salmo 18:30, o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada, ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito, irmãos, com desemprego ou sem, com sogra ou sem, com problemas ou sem problemas, com dificuldades relacionais ou sem dificuldades relacionais, com problemas financeiros ou sem, o caminho de Deus é perfeito, e eu não tenho espaço para frustração, para decepção, para biquinho torto, para manhinha e birrinha com Deus, quando eu sei quem Ele é e o que Ele fez na minha vida, quando eu saio da sexta-feira do litígio, quando eu saio da sexta-feira da manipulação, quando eu saio da sexta-feira da tristeza e da amargura, eu venho para o domingo da manhã da ressurreição. Irmãos, eu sei que Deus está no controle, eu sei que Ele vai prover, eu sei que Ele vai atuar, eu sei, eu não posso ficar preso na sexta-feira, irmãos. E muitos aqui essa noite talvez estejam ouvindo essa palavra e dizendo, pastor, essa síndrome me afetou, porque eu estou frustrado, eu estou decepcionado, porque eu nunca imaginei passar uma coisa dessa dentro da igreja servindo a Deus, porque quando eu estava lá no mundão, quando eu estava lá nos bailões, quando eu estava lá no momento, tudo acontecia e parece que tudo seguia. Agora que eu quero seguir o Evangelho, parece que tudo anda para trás. O caminho do Senhor é perfeito, a sua palavra é provada. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 diz, a vontade do Senhor é mal, indecente e inapropriada. Essa é a vontade de Deus para você, então apegue a ela. É isso que está escrito? Não, está escrito que é boa, perfeita e agradável. Se eu estou frustrado, decepcionado, mimimi com Deus, com birrinha e com biquinho, é provável, irmãos, que a síndrome de Emaús me tocou. A síndrome de Emaús me jogou na lona, e eu só estou frustrado e decepcionado porque eu não experimentei o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, e Ele tem todo o domínio, todo o controle nas suas mãos, então eu posso descansar sabendo que Ele está conduzindo a minha história. O meu problema é quando eu crio o meu projeto de reino e não coloco Deus nisso, e desmorono, e minha queda é vertiginosa, e lá embaixo eu tenho que lidar com as minhas mazelas e misérias, e lá eu não tenho ninguém para me ajudar, e nem mesmo Deus, porque eu me enfiei sozinho nisso. Aí eu olho para você e falo, meu Deus, por que o Senhor me colocou nisso? Deus olha para você e fala, meu filho, foi você que se colocou nessa. O meu projeto é bom, é perfeito e é agradável. Não se frustre. Não se frustre, porque esses discípulos estavam frustrados porque o projeto deles não aconteceu. Mas segundo, nesse texto, eles estavam frustrados porque ficavam aprisionados no passado. Irmãos, quanta gente aprisionada e vivendo de passado, quanta gente desenhando a sexta-feira 13, a vida do camarada é a sexta-feira 13,
Entendeu? É o dia da penumbra. Lógico que a gente não acredita nisso, nós, crente não tem essa simpatia, tá, irmão? Sexta-feira 13 a gente trabalha, a gente vai na igreja, a gente faz tudo. Se passar um gato preto na nossa frente, a gente faz carinho nele. Se tiver uma escada, a gente passa por baixo sem problema, só tomando cuidado para não cair a lata de tinta na cabeça. Nós não temos simpatia. Mas tem gente que vive uma sexta-feira 13 emocional, espiritual, conjugal, porque não estabelece o padrão da ressurreição. Irmãos, a igreja vive domingo, a igreja não vive sexta-feira. O Cristo crucificado, morto, impotente, a noite de trevas que cobriu a terra, já passou. É manhã de domingo, o sol raiou, a luz chegou. Salmo de número 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, pode durar uma sexta-feira inteira, mas a alegria vem pela manhã. A alegria já chegou, irmãos. Eu não preciso ficar dançando na escuridão, eu não preciso ficar palpando na escuridão, eu posso vir para a claridade. A luz de Cristo me iluminou. Saia da prisão da sexta-feira, do cárcere emocional da sexta-feira. Cristo ressuscitou. Tem gente vasculhando o seu passado, vasculhando a história atrás, só para ficar se martirizando e se autoflagelando com o passado. Será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? Gente que olha o passado como uma experiência de dor e sofrimento. Eu sempre digo o seguinte: passado não é torturador, passado é tutor. Passado ensina a gente, mas passado não pode me torturar, pelas minhas escolhas, pelos meus fracassos. Se você foi um péssimo marido, e fica preso a esse péssimo marido da sexta-feira passada, diga para você que você é o marido da manhã de ressurreição, você é o marido do domingo da manhã, você não é o marido mais de sexta-feira. Você é um marido que tem Cristo, que tem a vida de Deus em você. Se você tem um passado trágico, comportamentos abusivos, diga para você mesmo de que você não vive na sexta-feira, você tem um domingo pela manhã na sua história, uma nova história para contar. É verdade que passou, mas está desatualizado. Antes você era mentiroso, antes você fazia falcatruas, antes você enganava o esposo, antes você traía a mulher, antes você era violento em casa, antes você era preguiçoso no trabalho, antes era sexta-feira. Essa notícia é verdade, mas está desatualizada, porque hoje eu sou crente, eu estou no domingo de manhã, hoje eu sou um homem de Deus, hoje você é uma mulher de Deus, hoje a minha casa é abençoada, hoje eu sou um trabalhador honesto, hoje eu sou fiel no meu casamento. Deixa a sexta-feira lá sepultada e venha para o domingo novo que Deus abriu para você. Esse é o lugar da igreja. Deixa o passado onde ele tem que ficar, irmãos. Quem não tem o passado como tutor, sempre terá o passado como torturador. Vai torturar você, vai sentar nos seus ombros e vai cavalo, vai Jack, vamos, vai, está vendo o que você fez? Está pagando, e nunca para de pagar. Está na hora de vir para o domingo da ressurreição. É verdade o seu passado? Mas não é toda a verdade. A ressurreição chegou na sua vida, Cristo entrou na sua história, e uma nova história pode ser contada a partir disso. Olha que palavra linda. Primeiro sintoma de síndrome de Emaús: frustração. Está frustrada? Está frustrado? Acho que eu não vou mais na igreja não. Aí eu não vou mais no culto não. Aí eu acho que eu não vou nem tomar ceia hoje. Está frustrado? Está decepcionado? Primeira evidência da síndrome: frustração. Segundo, insensibilidade. Olha o que os discípulos estavam vivendo. Quem foi que se colocou ao lado deles para andar, naqueles dois discípulos? Qual era o nome dessa pessoa que estava andando do lado deles, irmãos? Jesus. Nada mais e nada menos. Mas o texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O texto não explica o porquê foram impedidos de reconhecê-lo. Eu acredito que por causa da ressurreição. Mas também pode ser por causa da incredulidade. Como pode um morto que estava lá em Jerusalém estar andando com a gente aqui agora? A incredulidade cega os olhos. E a distância de Deus traz insensibilidade no nosso coração. A incredulidade me afasta de Deus. E a incredulidade gera uma cegueira espiritual sem precedentes na minha vida. Esses discípulos estavam andando do lado de Jesus, conversando com Jesus, e não sabiam que era Ele. E tem pessoas dentro da nossa comunidade essa noite que estão me ouvindo aqui, estão andando com Jesus e ainda não perceberam que Ele está lá. Entra em casa e amaldiçoa tudo. Desde a tiririca que está crescendo no gramado, mas eu paguei o cara para cortar a grama essa semana, olha essa tiririca do inferno, maldição. Passando pelo cachorrinho que fez cocô na entrada de casa, olha só esse cachorro, esse vira-lata do inferno, não sei o que está fazendo na minha casa. Eu vou dizer uma coisa: amaldiçoa a comida, amaldiçoa o telhado que pingou com a chuva, amaldiçoa o carro que não pegou de manhã, amaldiçoa tudo o calor. É assim, o cara está o tempo todo. Eu fico imaginando Jesus do lado de uma pessoa dessa. Será que ele consegue ficar? Vamos andar com você, filho. Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui, vamos lá, vem cá.
Deixa eu pegar aqui um homem. Vai, Jair, vem cá, vamos andar comigo aqui, fazendo um favor. Eu sou Jesus, o Jair é o amaldiçoador, né? Nós estamos andando aqui. Aí o Jair está só reclamando aí chega uma hora eu falo assim, rapaz, vai, eu acho que Jesus fala assim, eu vou ficar só olhando aqui, porque eu não dou conta de ficar perto de você. Pode parar de reclamar agora, Jair, obrigado, viu? Ele tem aptidão para o ministério, não sei se de teatro ou para reclamação. Mas como que Jesus, o príncipe da paz, pode ficar num ambiente onde só tem guerra, conflito, maldição? Às vezes, queridos, nós desprezamos essa presença tão santa e tão maravilhosa. Quando você abre a porta da sua empresa, Jesus está lá com você. Quando você entra na sua casa com dificuldades, Jesus está lá na sua casa. Quando você tem os seus relacionamentos sociais com os seus amigos, Jesus vai lá com você naquele lugar. Agora eu pergunto, será que Jesus pode ir a todo lugar que você vai? E será que Jesus estaria com você em todo lugar que você está, por causa do seu comportamento, do seu coração? Porque nós pedimos para Ele vir. Mas a insensibilidade cega os nossos olhos. A insensibilidade cauteriza o nosso coração. E nós ficamos cada vez mais fechados no nosso casulo, incapazes de perceber a presença dEle. Deus está presente em cada ocasião. Eu sempre digo que uma das partes que eu mais senti Deus e que eu mais experimentei Deus na minha história até hoje, foi quando os meus filhos eram pequenininhos. Dar mamadeira para eles, era uma coisa tão maravilhosa de olhar e falar assim, Deus, isso aqui é um milagre. Trocar uma fralda, dar banhinho. Desde que meus filhos nasceram, eu falei, minha sogra, pode ir embora agora que de banho só é comigo. Desde o 3º dia de nascido, eu falei, agora banho é comigo. O banho era um milagre. Eu olhava aquilo e falava assim, isso aqui é um milagre de Deus. Deus presente naquela banheirinha de água morna. Eu falava, Deus está aqui. Deus estava comigo andando de bicicleta na cadeirinha com eles. Eu falava, Deus está aqui, gente. E a percepção foi aberta. Deus está em cada ocasião da nossa vida. É nós que não percebemos por causa da nossa insensibilidade. Eu pergunto para você agora, quando você vai para o seu trabalho, você percebe Deus? Quando você entra na sua casa ou sai da sua casa, você percebe Deus na sua vida? Você percebe Deus na sua rotina? Quando você está em lazer, ou quando você está sozinho, você consegue percebê-lo? Porque outra característica da síndrome de Emaús é a insensibilidade. Nós andamos com Ele, mas não sabemos que Ele está do nosso lado. Ele anda conosco e nós não percebemos que Ele está do nosso lado. Essa semana aí saiu um bafafá. Saiu um bafafá, não sei se vocês ficaram sabendo. A última, né? A última aí. E eu achei interessante que algumas pessoas me procuraram, não foi nenhuma nem duas, mas várias mulheres me procuraram e falaram assim, pastor, eu gostaria de compartilhar com o senhor que eu estou me sentindo um pouco mal. E não foi uma só não, pessoal, nem duas, foi mais que isso. Eu fui num evento da cidade que teve aí e tal, relacionado a um stand-up, e eu, quando estava lá dentro, de repente eu vi que não era aquele lugar para mim. Como foi abordado a sexualidade feminina, como foi abordado o trato, a lida com o marido, eu senti que aquele lugar não era para mim. Pastor, eu estou me sentindo culpado, eu estou me sentindo mal de ter ido num lugar desse. Isso é lindo, porque isso aqui, pessoal, é o contrário da insensibilidade. É a pessoa ir num lugar desavisada, imaginando uma coisa e perceber que não é aquilo lá. Às vezes acontece isso comigo, sabia? Você que foi lá e se sentiu mal, às vezes acontece comigo em casamento de crente. Você vai, faz o casamento, faz a cerimônia, aí está lá todo mundo, beleza, jóia, daqui a pouco. Aí você fica um pouquinho mais para esperar o bolo de leite ninho, que sempre é servido no final. Não pode ir embora sem ele. Aí daqui a pouco começa, né? Beijo, 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 não beija, né? Aí começa o povo a dançar e não sei o que, aí eu olho aquilo e falo assim, meu Deus do céu, uma bagunça, uma zoeira, entendeu? Já começa um já meio alterado, falar meio torto, falar meio mole, a coisa começa a fluir ao contrário, eu falo, meu Deus, isso aqui não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Então, eu entendo você, eu compreendo, mas isso é sensibilidade. Agora eu quero alertar você, uma preocupação que eu tenho. Será que você se sentiria sensibilizado em estar num lugar onde Deus não está e onde Deus não é honrado? Você sente isso? Porque se você não sente, para você é tudo normal, é provável que a síndrome de Emaús te pegou e te capturou. Porque a insensibilidade é justificável. Diz, não, é normal, não, todo mundo faz isso, não, todo mundo está aqui, tem uma pessoa da igreja lá, oi, tudo bem? E quem disse que esse é um ambiente, um lugar, a palavra, o jeito... Irmãos, eu sou muito feminista, sabia disso? Eu sou feminista.
Fala, mas pastor, não tem que ser machista. Irmãos, eu não tolero que a mulher seja tratada como objeto sexual, que a mulher seja colocada como um ícone de nádegas e peitos na frente da televisão. Eu não tolero que as mulheres se submetam a ser maltratadas e estarem abaixo do que elas são, que são princesas e rainhas do lar que devem ser. Eu não tolero. É impressionante que muitas mulheres aceitam isso. Esses dias eu estava vendo uma pessoa que a característica dela é o feminismo, defensora dos direitos feministas. Ela colocou uma foto no Facebook mostrando as suas nádegas. Eu falei, mas como é que você defende o feminismo e ao mesmo tempo você se submete à indignidade? Então eu digo, não tem nenhum problema com nenhum lugar que você vá, mas não esteja em nenhum lugar onde o seu caráter, onde a sua moralidade, onde a sua dignidade, ela é exposta à vergonha, ao ridículo, e as pessoas zombam de quem você é ou do seu gênero. Porque nós aqui nessa igreja, nós queremos valorizar as mulheres são queridas, amadas e são bem tratadas. É lógico que a gente brinca, fala que elas falam demais às vezes, né? Isso não. A gente brinca com essas coisas, mas nós não desvalorizamos o papel da mulher, a importância dela e a dignidade dela. Quando a gente fala essas palavras, o pessoal fala, nossa, o pastor é careta, é quadrado. Irmão, funk é do capeta, quando faz a menina descer até o chão. Funk é do inferno, quando tira a dignidade da mulher. Então eu digo para você, quantas vezes a gente é insensível com essas músicas no nosso carro. Está dirigindo, não é normal, todo mundo escuta, mas está acabando com a sua moralidade, a sua dignidade, só destruindo a sua feminilidade, quem você é. Quantas vezes a gente faz coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que são tão grosseiras do ponto de vista de Deus, e que a gente não sente, porque o nosso coração ficou cauterizado, nosso coração ficou preso, ficou petrificado, e somos incapazes de sentir. Essa é a característica da síndrome de Emaús. Eu estou frustrado porque o meu plano não aconteceu e porque eu fico preso ao passado. Eu estou insensível porque eu não consigo sentir Deus, mesmo Ele andando do meu lado e mostrando seu amor por mim. Mas a terceira característica é a ignorância, ou a falta de conhecimento. O texto diz no versículo de número 19, eles explicando para Jesus quem era Jesus. Eles foram muito infelizes, irmãos. Se fosse uma prova, eles tinham levado 0. Sabe aquele 0 com gosto, que você faz e dá uma rodada assim? Eu sou professor e dou 0 com gosto, às vezes. Você roda, faz 3 riscos embaixo e fala, toma, meu filho. Eu acho que Jesus tinha feito isso. O que está acontecendo? Um profeta, irmãos, que desrespeito com o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Majestoso, o Glorioso. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram colocar Cristo no escalão inferior, colocaram Cristo como profeta. Jesus disse que Ele era profeta? Não, Jesus disse que Ele era o Filho de Deus, o Salvador, e esses homens, por causa da ignorância, por causa da síndrome de Emaús, colocaram Cristo no lugar que Ele não estava, colocaram como profeta. É isso que a maçonaria faz, diz que Jesus é um profeta, é disso que o espiritismo faz, diz que Jesus é um espírito iluminado, é isso que o budismo e as religiões orientais falam, que Jesus é uma alma sábia. É isso que o islamismo faz, coloca Jesus como profeta, e foi isso que esses discípulos, por ignorância, fizeram. Jesus não é profeta, Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Altíssimo, o Filho de Deus, e lá é o lugar dele. E eu vejo que essa síndrome de Emaús tem colocado Cristo fora do lugar e do trono que Ele precisa ficar, na nossa vida, na nossa igreja e na nossa teologia. Irmãos, nessa comunidade nós pregamos Jesus. Quer você se escandalize ou não, se ofenda ou não, nós queremos falar de Jesus aqui. Não é de uma pessoa, não é de prosperidade, não é dos nossos feitos extraordinários, nem da nossa estratégia evangelística. Nós falamos de Jesus. Ele é o transformador da humanidade, Ele é o salvador da história. Ele sim é o centro de tudo que nós fazemos. E nós não podemos colocar Jesus num outro lugar que não seja dele. Agora eu digo para você, eu pergunto para você, Cristo está no devido lugar na sua vida e na sua história? Porque se Ele não está no devido lugar, no centro, no lugar de honra, de poder e de majestade que pertence a Ele, a síndrome de Emaús também te pegou, te contagiou. A ignorância, não sabe quem é Jesus, não experimenta quem é Jesus, não lê a Bíblia para saber quem é Jesus. Irmãos, só pelas Escrituras que nós conhecemos quem é Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir os pregadores motivacionais. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que edifica, que liberta, que cura, que transforma. Essas são as Escrituras. Bíblia aberta no Salmo 91, irmãos, não espanta espírito maligno. Pode até trazer, sabia? Um dia eu fui participar de um momento, de uma situação onde a pessoa estava dominada por um espírito maligno.
E chegou um irmão com uma Bíblia desse tamanho de estudo, dessa grossura aqui, dá licença que eu resolvo isso e tal. Pegou a Bíblia, colocou na cabeça do endemoniado e falou assim: "Sai! Sai!" Eu fiquei olhando aquilo, falei: qual o sentido disso? As escrituras fechadas na nossa escrivaninha, aberto no Salmo 91, ou na cabeça de um endemoniado, não faz diferença nenhuma, irmãos. É só quando eu leio, medito. A palavra de Deus diz no Salmo 19: sejam agradáveis a Ti, Senhor, o meditar do meu coração e as palavras da minha boca, rocha minha, Redentor meu. Que nós possamos meditar na palavra. Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. São as escrituras que transformam a igreja, irmãos. Quanto mais nós nos tornamos hábeis com as escrituras, menos ignorantes nós ficamos, porque Cristo precisou começar de Moisés até os profetas para chegar na sua ressurreição e explicar para a gente, frustrada, insensível, que Ele era real e verdadeiro e o Messias. Nós precisamos das escrituras, nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, senão a síndrome de Emaús vai nos pegar e seremos ignorantes, irmãos. Onde há ignorância, há falta de convicção, e onde há falta de convicção, há extrema frustração. Então tudo está conectado e interligado. Agora essa noite eu queria perguntar para você: será que a síndrome de Emaús não lhe pegou e não lhe tocou? Está frustrado e frustrado? Está insensível e você, mulher insensível? Você está ignorante, conhece as escrituras, sabe a palavra de Deus? Cuidado com a síndrome de Emaús. Ela pode desviar você do domingo da ressurreição. E longe da ressurreição é tragédia. Longe da ressurreição a gente não vive. Longe da ressurreição só a morte, tristeza, penumbra. Eu não sei se você quer estar lá, mas Jesus convida você a sair de Emaús. E Jesus convida você a não se atrasar mais, porque a saída para Emaús é um atraso nos passos do Mestre. Você mudou a rota, mudou o destino, e o Mestre está andando ao seu lado dizendo: é para o outro lado, minha filha, é para o outro lado, meu filho. Está no caminho contrário. Deus está graciosamente hoje chamando você para andar no caminho certo, porque Jesus disse para aqueles discípulos: como vocês custam a entender e como demoram a crer. 2 termos em grego aqui. Primeiro diz: vocês são nécios, insensatos, não conhecem nada. Segundo, vocês são atrasados. O que era o atraso deles? As notícias desatualizadas. Estavam atrasados quando Deus estava fazendo algo maravilhoso na vida deles. Então eu convido você essa noite a sair da síndrome de Emaús, porque ela tem cura, sabia? E eu quero apresentar para você a cura para a síndrome de Emaús. Tem cura, tem antídoto, tem restauração. Só que infelizmente, porque o nosso tempo acabou, nós saberemos qual é a cura da síndrome de Emaús só domingo que vem. São cenas do próximo capítulo. E eu espero você aqui, para que você possa, se você não está na síndrome, não está sendo afetado pelo ar rarefeito e perdendo a convicção em Cristo por causa do ar rarefeito da religião, eu convido você a vir para se prevenir. E se você está com a síndrome de Emaús em andamento, eu convido você a voltar para ser curado, porque tem uma palavra de Deus para o seu coração domingo que vem sobre a síndrome de Emaús. Convido você nesse momento a ficar com seus olhos fechados enquanto nós ouvimos essa canção. Quero convidar o conselho da igreja a vir aqui à frente. Pode apagar as luzes, deixar só aqui da frente para mim, por gentileza. Os presbíteros aqui podem vir aqui à frente, por favor. Onde eu quero estar, não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar, não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Você que vai participar da ceia do Senhor essa noite, em convicção de que Ele vivo está e você está no domingo da ressurreição.
Você que ainda não é membro da igreja, não é batizado, a gente gostaria tanto que você estivesse com a gente nessa mesa, mas infelizmente nesse momento, esse ato é para aquelas pessoas que fizeram seu batismo, professaram sua fé em Cristo e fazem parte dessa família. Você que é membro de uma outra igreja evangélica, está em paz com Deus, você também pode participar da ceia do Senhor. E você hoje, faça sua participação nessa igreja e seja membro para fazer parte dessa grande família que se reúne em torno da mesa de Jesus Cristo. Você que vai participar dos elementos e vai participar da ceia essa noite, eu gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar, por gentileza. Pode fazer isso? Isso. À medida que você receber o cálice e o pão, você não toma, mas você se assenta. Segure o cálice e o pão em suas mãos, não tome ainda, se assente, para que a gente saiba aqueles que foram já ministrados. Vamos receber os elementos enquanto nós cantamos essa canção. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade
Nesse texto diz que quando eles estavam à mesa, frustrados, com os olhos cegos e insensíveis, quando eles estavam sem conhecimento, o Senhor Jesus partiu o pão, tendo dado graças, deu a cada um deles, e os seus olhos foram abertos. Essa noite, você que está aqui nesse lugar, que em nome de Jesus, os seus olhos sejam abertos ao partir do pão. Você que está frustrado, insensível e ignorante no caminho do Senhor, há um caminho de volta, e a mesa, com esses pães, com esses cálices, são a memória de que nós estamos no domingo pela manhã. Seu lugar não é a sexta-feira da tragédia, o seu lugar é a manhã do domingo de restauração. Como igreja, cada vez que nós montamos essa mesa, uma vez por mês, nós lembramos que nós não estamos na sexta-feira, nós estamos no domingo. Essa é a nossa esperança. Então saia da frustração, quebre as barreiras do seu coração e venha para esse lugar de conhecer Deus e torná-lo conhecido. Que você possa participar desses elementos e ter seu entendimento aberto pelo Espírito Santo. Vamos colocar todos em pé para nós encerrarmos a nossa celebração. Quando você tomar esse cálice, você fique com ele. Você pode jogar fora na saída, terá um lixo, ele é descartável, você pode depositá-lo ali na nossa lixeira, reciclável de preferência. Obrigado, Jesus, porque nós vamos agora tomar o pão, beber o cálice. Ao fizermos isso, ó Deus, ao fazermos isso, nós estaremos nos despedindo dessa celebração comunitária, mas sabemos que isso não acaba aqui, isso continuará por toda a eternidade. Nos despedimos de uma celebração juntos no lugar, mas sairemos para viver a nossa vida como igreja espalhada sobre Sertanópolis e região. Então, Pai, abençoe cada coração, fortaleça a fé, anime e nos ajude e abra nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. O pão, que é o pão da vida, você pode comer em nome de Jesus. O cálice, que é o cálice da esperança, você pode tomar em nome de Jesus. E que a sua fé seja fortalecida e a sua vida abençoada em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar a pessoa que está perto de você. Tenha um ótimo final de domingo, uma semana no caminho de Jerusalém, não de Emaús.